A minha monografia na pedagogia foi sobre a atenção e a psicomotricidade no desenvolvimento do indivíduo. A influência da atenção e da motricidade no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, do ser humano. No presente estudo, nos propõe-se uma coletânea de informações sobre a influência da atenção e motricidade no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Utiliza-se de abordagens bibliográficas de renomados pesquisadores. Apresentamos a caracterização do desenvolvimento cognitivo e psicomotor, levando em conta a atenção e a motricidade como facilitadores da aquisição do conhecimento. Parte-se do pressuposto que as ações exercidas e advindas do meio para com o indivíduo é fator para o seu desenvolvimento. Concede-se ênfase à importância da linguagem como instrumento potencializador do processo de atenção e motricidade, considerando e relatando distúrbios provenientes da falta desse processo. Isso foi minha monografia em 2005, ok? Rapaz, deu pano na manga para fazer isso aqui. Esse tema foi escolhido devido ao grande interesse e pela estreita relação ocasionada entre atenção e percepção no desenvolvimento psicomotor da criança, tendo como consequência o déficit na aprendizagem. Então, a relação entre atenção e percepção. Entende-se que atenção e percepção são processos psíquicos que podem ser trabalhados visando o aperfeiçoamento. Compreende-se que há casos em que há um déficit decorrente de alterações das relações cerebrais. Porém, considera-se que, com o devido estímulo, podem elevar as potencialidades do indivíduo. Levando-se em conta que as alterações humanas são individuais e que por isso o desenvolvimento também é, permitindo que a potencialização seja em consequência e grau permitida pela alteração, mas que dentro dessas alterações o indivíduo se desenvolva de maneira única. Quer dizer, todo indivíduo é único, né? A gente tem que partir do pressuposto que todos têm como tendência ao aperfeiçoamento desde que bem estimulado. Nesse trabalho, parece que o ser humano é detentor de um organismo sofisticado, somos, sem dúvida, que lhe permite conhecer o mundo ao qual está inserido e agir de maneira racional sobre ele. Esse trabalho abordará, portanto, o desenvolvimento mental e físico do indivíduo, levando em conta que ele se desenvolve no meio social na qual a escola se faz presente. E a escola é o lugar que faz presente o desenvolvimento do indivíduo, não só na escola, né? Como em casa, nas relações sociais, nas relações, nas ações do indivíduo sobre o meio, né? O primeiro capítulo aborda a caracterização do desenvolvimento cognitivo e psicomotor do indivíduo sob o ponto de vista da aprendizagem. No desenvolvimento desse capítulo, observa-se a estreita relação entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento da linguagem. Verifica-se a existência de várias opiniões científicas entre a influência que um processo exerce sobre o outro e até mesmo sobre as suas origens. Ainda nesse capítulo discute-se a importância da atenção e da psicomotricidade como facilitadores do conhecimento. Olha a importância aí da educação física, do esporte, do estímulo, né? Da motricidade, né? Do estímulo psicomotor do ser humano, visto que a atenção é essencial no processo de aquisição do conhecimento, viu-se a necessidade de adicionar um capítulo abordando as dificuldades de aprendizagem que derivam do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH. Na formulação do trabalho, tornou-se necessário destacar o papel do desenvolvimento psicoemotor no desenvolvimento global do indivíduo. Para isso, tornou-se primordial formular um capítulo também sobre a psicomotricidade. Entende-se que a percepção se faz presente em todo o processo de aprendizagem. Portanto, viu-se a relevância de referenciá-lo no quarto capítulo. A percepção, ela é meio que
unida e atenção. A gente percebe em maior ou menor grau aquilo que a gente tem atenção, né? Essa percepção. Acredita-se que o professor, juntamente à família e à sociedade, seja agente propulsor de estímulos e que a escola deva dar ao aluno condições para que este possa se desenvolver onde o ideal pedagógico exista, sendo o equilíbrio sábio entre o ambiente operacional e o vivencial, procurando levar a criança a níveis intensos de afetividade para que o desenvolvimento se potencialize. Assim foi abordado no 5º capítulo, orientações e sugestões para o professor e os psicopedagogos. Eu sou psicopedagogo e sou fisioterapeuta também. E depois dessa faculdade fui fazer engenharia civil. Putz, olha lá. Caracterização do desenvolvimento cognitivo do indivíduo sob o ponto de vista da aprendizagem. Não se pensa em decodificar aqui o enigma do desenvolvimento cognitivo por inteiro. Objetiva-se apenas colocar em debate e, quem sabe, trazer elementos que possam contribuir para o encaminhamento da referida compreensão. Acredita-se que a linguagem falada, por exemplo, não pode ser analisada em termos separados, pois ela está intimamente ligada com a linguagem gestual, com a atenção, a percepção, com a memória e o pensamento, traduzindo o emocional através da mímica, sendo uma via de mão dupla entre o indivíduo e o meio. Então, aqui, a linguagem falada não pode ser separada da linguagem gestual, com a atenção, com a percepção, com a memória e o pensamento. A gente geralmente pensa para falar, às vezes quando a gente não pensa é porque fala bobeira, mas mesmo assim tem toda a articulação, tem todo o processo gestual, né? E para falar, sim, tem interação de sinapses, né? A motricidade humana também não pode ser estudada de forma isolada. Ela é indissociável da organização do tônus, do repouso, da ação, do controle postural, da noção que o corpo ocupa em relação ao espaço, com a comunicação social, com as expressões e as diversas linguagens. É o tônus para falar, ó. Relaxa, age, ó. Ó. Percebe-se, portanto, que os produtos oriundos da linguagem e motricidade trabalham com inúmeros e complexos processos internos e que o desenvolvimento de um interfere no outro. Para Brunner, 1974, a preparação da criança para a cultura humana envolve a metamorfose da ação, uma espécie de síntese de ação sem a qual seria impensável o acesso da linguagem. Visualizando a estreita relação entre linguagem e motricidade, o trabalho baseia-se em autores como Piaget, Vygotsky, Chomsky e em outros que apresentam contradições sobre o ponto de origem e influência que um processo exerce sobre o outro. Segundo Fernandes, 1999, existem duas teorias que fundamentam os estudos sobre a aquisição da linguagem. Uma baseia-se no estruturalismo europeu, tendo como principais representantes Jean Piaget, e outra no inatismo, tendo como seu principal representante Chomsky. Para Piaget, em 1936, os indivíduos nascem apenas com uma potencialidade, é a capacidade inata, a capacidade de aprender. Assim, todo conhecimento... Rapaz, faz tempo que eu não vi a minha monografia. E o desenvolvimento da criança depende da exposição ao meio e estímulos destes. E a absorção dessas estruturas dependente e diretamente da maturação dessas estruturas inatas. O indivíduo, ou seja, o organismo, deve estar pronto a recebê-las. Observe que o desenvolvimento do ser humano não depende exclusivamente das ações que o indivíduo está submetido, mas das ações que o indivíduo efetua. Para Piaget, é sucinto esse propósito, a linguagem não é suficiente para explicar o pensamento, porque as estruturas que as caracterizam têm suas raízes em ações e mecanismos sensórios motores. Para Piaget, a aquisição da linguagem, do conhecimento das habilidades motoras, se dará a partir do momento em que o indivíduo apresenta um estágio de desenvolvimento cognitivo e orgânico necessário para a assimilação dessas novas estruturas. A linguagem, né? A linguagem tem muito a ver com o que eu sinto, com os mecanismos sensoriais, com a maneira de eu ver o mundo, com a intensidade que eu recebo uma informação ou o desejo para que eu haja no mundo. Essa minha monografia, cara, ela não é porque é minha não, mas eu acho ela tão rica.
de conceitos baseados nesses grandes autores, que diz que o ser humano é um ser inacabado, é um ser pensante, mas da onde vem a inteligência humana? Vem desse inatismo que o Piaget falou, que é a potencialidade que o ser humano tem de descobrir o mundo ao qual está inserido, de agir no mundo ao qual está inserido, né? Para ele, a base do conhecimento é a transferência e assimilação de estrutura. Então, a gente vai assimilando estruturas. Estruturas mais simples, depois mais complexas, depois a gente vai por meio que comparação. Assim, o conhecimento, um estímulo do meio, é encarado como uma estrutura que será assimilada pelo indivíduo através da sua capacidade de aprender. Observe-se que para o indivíduo voltar a sua atenção a uma determinada situação, o objeto com o intuito de assimilação desse novo conhecimento, ele deve se sentir mobilizado, né? Mobilização, como se desse modo a aquisição do conhecimento está tão fresco na minha memória isso, possa suprir uma necessidade interna do indivíduo. Essa necessidade, o duro é criar essa necessidade no aluno, né? Que o que ele sinta, que ele deseja aquele conhecimento, que aquilo seja importante para ele, que ele visualize isso como importante. O professor sabe que vai ser importante para ele em determinado tempo, mas o aluno. Então, a aprendizagem, então, segundo Piaget, 1936, se dá quando o indivíduo se sente sensibilizado a perceber a percepção, ou seja, quando o mesmo sente a necessidade de compreender o novo. E essa compreensão é permitida graças à comparação com estruturas já aprendidas. Note-se que nessa comparação é necessário acessar informações já adquiridas pelo indivíduo, ou seja, verificar a importância da memória nesse processo. Pensou assim, memória? Você vê um sofá, parece com o quê? Com sofá. Então, sempre a memória, né? Sempre a comparação. Isso é um processo muito importante. Ao entrar em contato com as obras de Piaget, percebe sua preocupação em compreender o que o indivíduo passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento. Para Piaget, o indivíduo é um ser ativo, exercendo sua atividade ou fazendo presente, e se estabelece relações de troca entre ele e o meio. Ok. Piaget defende a ideia de que para cada indivíduo assimilar a realidade ao qual foi submetido, é necessário que ele esteja apto a isso, ou seja, que seja dotado ou munido de estruturas cognitivas e conhecimentos prévios para conhecer novas informações. Isso aí. Por exemplo, vai estudar russo, pega um texto em russo, vê se eu ia ler um texto em russo aqui. Não tem nada que compara, não tem nada que eu consiga assimilar à escrita russa. Para o autor, o homem apresenta características inatas para que seu desenvolvimento se efetue. Mas a partir do momento que eu me socializar com os russos, que tiver contato com a língua, com a escrita russa, eu posso desenvolver, porque eu tenho essa capacidade intelectual, essa memória para que possa aí desenvolver, né? Vou criando memórias. O indivíduo, portanto, vai conhecimento à sensação, aprendendo a provocá-las e a evitá-las, descobrindo que possui um corpo. Ele permite manipular objetos, se locomover no espaço, a interagir com o outro. Aí tá vendo a criança, ela descobrindo o corpo dela aqui. Para tanto, considerou indispensável conhecer o processo de formação desse mecanismo. Piaget desenvolveu um modelo psicogenético que se situa as fases de desenvolvimento mental, motor e afetivo, mostrando que o organismo progressivamente redundando em uma adaptação sempre mais precisa à realidade. Note-se que para Piaget o conhecimento é um processo cascata, onde um leva o outro ou dá informações necessárias para conduzir o indivíduo a um conhecimento maior. Cabe, portanto, ao processos mentais reorganizar as estruturas adquiridas de acordo com as já existentes, alcançando assim um estado de acomodação dessa estrutura para um equilíbrio majoritário. Piaget sempre sustentou que a ordem da sucessão das etapas do desenvolvimento cognitivo era constante e irreversível, obedecendo a um plano fundamental de crescimento característico da espécie humana, pelos quais os estágios se sucedem de modo invariável, determinado pelo fator genético, maturacional e ativados sem cessar pela ação do sujeito. Portanto, o indivíduo passa da condição onde necessita de estruturas concretas, aí é o concreto, é o manipular, né? Lá na matemática, um grãozinho, dois grãozinhos, para elaborar situações e pensamentos, para uma condição onde consiga realizar processos de assimilação independente da presença do concreto, ou seja, ele consegue formular e resolver problemas
com mecanismos internalizados efetuando pensamentos abstratos. Para Piaget, o equilíbrio e a adaptação são sempre provisórios, visto que a interação entre o sujeito e o mundo acarreta continuamente a possibilidade de desequilíbrios e, por consequência, a busca de novo equilíbrio. Cada vez que sai um celular, eu me sinto muito desequilibrado para mexê-lo, né? E tem tantas opções e ações que eu desconheço, que eu vou aprendendo a partir do momento que eu vou manuseando e comparando com informações de celulares já que são ultrapassados, né? Tal mecanismo é condições de progresso cognitivo, pelo fato de que cada nova experiência o intelecto torna-se mais amplo e o modelo mental do mundo externo torna-se mais completo. O desenvolvimento cognitivo tem como um ponto de partida a ação. Essa é desencadeada por algum interesse ou necessidade fisiológica, afetiva ou intelectual. Por isso é importante o brincar, né? É a ação que desperta a curiosidade, essa parte afetiva de querer interagir no mundo, né? É preciso, porém, atentar melhor para o termo ação. Nem sempre se trata de ação concreta, observável, física. A abstração reflexiva, por exemplo, é resultado de uma ação, só que puramente interior, de uma coordenação endógena. Acredite-se que a iniciação e a motivação devem partir do indivíduo, onde cabe aos adultos indicadores envolvidos na aprendizagem a descobrir e tornar viável ao indivíduo situações e objetos que despertem o interesse. Porém, acredite-se também que o verdadeiro conhecimento não é entregue, mas é aquele produzido pelo próprio indivíduo num ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Para haver comunicação, deve haver transmissão. Esta utilização é um elemento físico captável pelos sentidos que transita através de um canal exterior ao emissor e ao receptor. Essa é constituída por símbolos em si. Nada significa e passa a significar algo para alguém em determinado contexto, graças à convenção social da qual resulta a criação de ciclos mental correspondente. Ok? Ou o traçado do A. Só representa o A porque isso é uma convenção social, qual eu aprendi e memorizei, etc. E fala também da ação, que a ação não é só física, a ação ela é mental também. Né? A gente pode criar estratégias, ações mentais para tentar chegar a um determinado resultado, um determinado objetivo. Para Vygotsky Puditunes, 2000, o desenvolvimento não depende apenas da maturação, como acredita o Snatista, tá vendo? Não só da maturação. Apesar da criança ter condições biológicas para acessar a fala, a leitura dos instrumentos e o cotidiano, ela somente conseguirá se estiver inserida em um meio em que tiver o contato com uma comunidade falante, acesso à aprendizagem, leitura, através de um mediador, enfim, participando da sociedade. Para mim aqui um não contrapõe o outro. Para mim aqui o Vygotsky às vezes fala somente assim que a pessoa ela tem que estar num ambiente favorável, ela tem que estar num ambiente sociável para ter aí uma interação com o que ocorre, com as aprendizagens já adquiridas pela sociedade, né? Porque se você deixar um ser humano numa ilha, ele não escuta nenhum outro ser humano falar e não conhece os símbolos da fala e tal, como que ele vai falar? Não é verdade? O autor ressalta a importância do mediador, segundo ele, o mediador é elemento essencial para que a criança desenvolva, sendo através da interação entre os indivíduos que o ser humano organiza nas suas ideias. Cria conflitos internos, reflexão, se desenvolve. Mediador não é sempre o professor, o pai, não, é o coleguinha também. O ser humano é um ser sócio-integralista, ele possui estruturas cognitivas capazes de assimilar o meio interno quanto mediado por terceiros. Percebe que para Vygotsky todo e qualquer processo de aprendizagem é ensino-aprendizagem. Vygotsky explica a relação entre desenvolvimento e aprendizagem através da zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível de conhecimento potencial e real. O problema que a criança pode resolver sozinha é só um conhecimento real. Real é o que eu consigo sozinho. O problema que a criança pede ajuda de outro sujeito, mais capaz no momento, é o conhecimento potencial. Para o autor explicar como o desenvolvimento cognitivo ocorre, demonstrou da seguinte maneira: desenvolvimento proximal, sendo a distância entre aquilo que o indivíduo sabe fazer sozinho e desenvolvimento real, e desenvolvimento potencial, o qual o indivíduo é capaz de realizar com a ajuda de alguém. Dessa forma, o que é zona de desenvolvimento proximal hoje se transforma em nível de desenvolvimento real amanhã. Observe-se que tanto para Piaget como para Vygotsky, e até mesmo os inatistas, não descartam que o desenvolvimento
do indivíduo necessita do meio, das pessoas, dos objetos produzidos pela sociedade para que desenvolva. Acredita-se que as relações humanas, ao decorrer da sua história, originou situações presentes nas sociedades e biológicas que permitem ao homem se desenvolver. Para Fonseca, 1995, a evolução biológica depende dos genes, por conseguinte inata, de onde emergem as características do tamanho do corpo, do desenvolvimento muscular, etc. A evolução cultural depende do desenvolvimento emergindo da manipulação tecnológica da linguagem e organização social. A potencialização mental e orgânica que o indivíduo possui advém de uma evolução genética, assim emerge o desenvolvimento motor, muscular, o tamanho do corpo, etc. Porém, observa-se que essas potencialidades mentais e orgânicas permitiram ao homem dominar a natureza, modificá-la através do trabalho, numa ação onde a psicomotricidade se faz presente. Ao analisar que a sociedade vive em constantes modificações, aceita-se a ideia que é através do contato com o mundo exterior que o indivíduo internaliza informações. Porém, nota que os seres que ao ser internalizados sofrem modificações que partem da unidade individual de cada um para a coletividade, ou seja, informações que antes o indivíduo recebeu exerce também influência sobre o meio, fazendo ser ativo. Se eu recebo informação, eu compartilho informação. Lógico, tem a parte do gênero, mas o ser humano ele foi se adaptando às mudanças do mundo, às organizações de trabalho, o qual ele foi inserido, todo um contexto, né? Por isso que há diferentes formas culturais, mas que nenhuma é superior à outra, porque todo ser humano ele se adapta e ele absorve de maneira a sobreviver, a viver e a progredir no meio em qual ele está inserido, na cultura qual ele está inserido. Né? Segundo Vygotsky, a relação entre o ser humano e o mundo é uma relação mediada, pois entre eles existem elementos que auxiliam a atividade humana. Esses elementos são signos e instrumentos. O comum são mudanças qualitativas no uso dos signos, que são internalização relacionados aos recursos, repetição e utilização de sistemas simbólicos. É o recurso onde a criança apropria-se da fala do outro, tornando-se a sua. Sistemas simbólicos organizam os símbolos em estruturas, essas são complexas e articuladas. Essas duas mudanças são essenciais e evidenciam o quanto são importantes as relações entre o sujeito na construção de processos psicológicos e mentais superiores. Os signos internalizados são compartilhados pelo grupo social, permitindo o aprimoramento da interação social e a comunicação entre os indivíduos, entre os sujeitos. As funções psicológicas superiores se manifestam na criança em dois momentos: nível interpsicológico e depois o intrapsicológico, sendo assim o desenvolvimento do nível social para o indivíduo. O instrumento e o signo auxiliam nas ações concretas e nos processos psicológicos. É a capacidade humana para a linguagem que faz com que a criança providencie instrumentos que auxiliam na solução de tarefas difíceis, planeje uma solução para seus problemas e de outras pessoas. Signos e palavras são para crianças um meio de contato social com outras pessoas, auxiliando e facilitando uma função psicológica superior. É a atenção, é a voluntária, a memória, a lógica, a formação de conceitos, etc., sendo capazes aí de se expressar, né, no mundo em que vive. Cara, tem muita coisa. Chomsky e Apud Fernandes advogam que o indivíduo nasce com capacidades inatas. Isso quer dizer que existe universais cognitivos e linguísticos inerentes a todos os indivíduos e cabe ao meio estimular este potencial já existente, né? Que começou bem simples, né? E vai ampliando, né? E vai ampliando aí, talvez a cada geração, né? Não sei quando vai ser aí o topo, se vai ser uma ampliação constante ou se começa a reduzir. Assim, segundo essa teoria, todo indivíduo nasce com o conhecimento subjacente de uma gramática geral e o meio ativa esse conhecimento. Isso é propiciar ao indivíduo reconhecer pelos seus estímulos no meio regras gerais que já possui e formular, através de uma seleção dessas regras subjacentes de uma gramática de língua a que já é exposto.
Não dá para explicar não dá para ler em 25 minutos explicar, dá para explicar em 2 minutos aqui, né? É que a gente é um ser em constante desenvolvimento, que tem propriedades inatas, capacidades que a gente depende da nossa maturação física, mental, orgânica, para nos tornar apto. E quanto mais estimulados a gente for, quanto mais a gente estimular o meio, manusear o meio, se sentir confiante no meio em que a gente vive, poder ser um ser o mais autônomo, independente possível, de maneira mediada para que também não extrapole, né? Que seja, entre aspas, não vou falar podado, que é uma palavra forte, mas que a gente seja direcionado à razão, direcionado ao conhecimento, direcionado aos fatos reais, né? A linguagem não é só a falada, a linguagem é gestual, por isso que aquele que não provém da capacidade da fala ou até da audição, ele consegue se desenvolver no meio por outros sentidos, através do tato, através do olfato, através da afetividade que de alguma forma ele vai receber, né? Ele vai ter um canal para receber essa afetividade, desde que tenha um outro ali para que passe essa afetividade, que depende das pessoas em volta, né? Depende do meio. A gente é muito estimulado pelo meio, né? Um meio saudável geralmente tem tudo para que saia, que cresça e produza pessoas saudáveis mentalmente, né? Essa questão mental é muito difícil, né? Porque a mente é um labirinto. Entende que Vygotsky entende que o desenvolvimento humano é fruto de uma grande experiência do indivíduo e que o jeito de cada um aprender o mundo é individual. Portanto, o indivíduo se faz único, como as emoções, interesses, os sonhos. É, é isso aí, pessoal. Depois eu vou soltar mais algumas coisas dela, dessa monografia. Vou lê-la novamente depois aí de 2005. Daí tá em 2025, 20 anos, hein? 20 anos minha monografia.